Olá, muito boa tarde. Ressurreição é uma palavra que marca a identidade do cristianismo, mas que permanece no contexto do mistério. Será em torno dela que propomos, ao longo dos próximos minutos, analisar alguns textos da Bíblia, nomeadamente os que são lidos nas Eucaristias deste domingo. São para isso convidados deste programa da Igreja Católica o Padre Robson Cruz, pároco em Lisboa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Padre Robson Cruz, começava por lhe perguntar, de facto, esta palavra ressurreição, podemos partir para tentar a compreensão dela pelas ferramentas da nossa razão ou temos que ir além disso? Eu acho que temos que ir além disso, porque assim, nós vemos que o Antigo Testamento vive muito progressivo, muito lentamente, digamos assim, a ideia de uma abertura à noção da ressurreição. Há muitos textos que dizem que, de facto, a experiência da morte, ela é connatural ao homem, portanto, que o homem sabe que a sua vida é marcada por essa dimensão da mortalidade e que faz parte do próprio desígnio do Criador, ou seja, o próprio mistério da vida fala também desta experiência que é a decadência do nosso corpo físico e, portanto, a ideia de poder viver depois da decadência total do corpo físico, quando o suporte, digamos, das condições necessárias para as expressões, digamos, desse corpo físico não existem, é algo muito difícil de compreender. Como é que esta fé na ressurreição vai surgir? Com a ideia de que Deus, que designou, de alguma forma, que a mortalidade acompanhasse o próprio ciclo da natureza, pode determinar uma experiência nova. Ou seja, se a mortalidade parecia a ser a ordem natural da criação, Deus agora pode abrir uma esperança de receber a própria pessoa humana, na sua identidade, numa outra condição que já não supõe este suporte permanente da vida material, mas que é uma vida plena. Não é? É por isso que o Antigo Testamento, só muito perto do período neotestamentário, é que vai começar a intuir a esperança de um novo ato de Deus. Não é? Ele só é explícito no segundo livro dos Macabeus, com a oferenda de Judas Macabeus pelos mortos que tinham caído no campo de batalha, não é? Até chegarmos à experiência do Novo Testamento. Nós vemos que mesmo para o público de Jesus, digamos assim, aqueles que o ouviram em primeira mão, a ideia da ressurreição era uma ideia demasiado assustadora, quase terrível, quase blasfema, não é? E Jesus diz, é um novo ato de Deus que vai inaugurar para o homem uma possibilidade nova de existir. É por isso mesmo, digamos, que só contemplando o mistério da Páscoa de Jesus, a sua morte e ressurreição, e de como o Pai, no seu amor e na sua ternura, não é? Abre, digamos, a glorificação do seu Filho, na sua humanidade também, juntamente com a sua divindade, mas abre a experiência de uma vida nova que nós começamos a intuir um pouco o que é a ressurreição. Dr. Juan Ambrósio, esta palavra é uma meta, é um horizonte ou é uma condição de vida? É as duas coisas. No meu entender, é as duas coisas. É a meta e horizonte para a qual nós caminhamos para essa plenitude, para podermos viver plenamente dessa maneira, mas é já uma condição de vida porque já caminhamos nessa condição. É sempre uma realidade difícil de abordar, de sabermos olhar para ela. Os teólogos, enfim, queimem aqui alguns... É um ousar dizer. É bom que tenhamos consciência disso, que aquilo que dizemos da ressurreição, embora haja indicativos, embora a Sagrada Escritura, como o Padre Robson nos vá apontando caminhos, mas é sempre um ousar dizer, é sempre um pisar terra que não conhecemos bem, mas que nos está na matriz do coração, por isso temos que ousar dizer. A verdade é esta, quer dizer... Será que esta obra tão bela que é a criação e que é a vida depois termina inexoravelmente na morte e que tudo acabou e não há mais nada? Ou será que a morte é uma realidade do viver, porque a ressurreição não termina com a morte? O que a ressurreição diz é que a morte não é a última palavra, as coisas não acabam aí. Ou será que há uma maneira de viver a vida que vai para além desse momento? Bem, eu não sei como será essa maneira e convém que também digamos, não tenho pressa em saber como é que essa maneira acontece. Mas a verdade, há aqui uma coisa que me parece interessante. É que a ressurreição tem a ver com esta plenitude do eu, da pessoa, de que falava o Padre Robson. E o que é este eu, o que é esta pessoa? Essencialmente o eu, a minha identidade nuclear é uma identidade relacional. Ela não brota de uma conquista única minha, mas brota das relações que eu vou tendo com as pessoas, não é? São essas relações que me vão constituindo a mim como pessoa e que vão constituindo as outras pessoas também enquanto pessoas. Ora bem, é interessante vermos que no arco da nossa existência, desde o momento em que nascemos ao momento em que morremos, eu sou capaz de dizer eu.
Mas do ponto de vista material, físico, da corporeidade, este eu inicial, que é o eu de um bebê, com o eu final, antes da morte, que é o eu de uma pessoa já velhinha, enfim, para dizermos um arco completo, pouco tem a ver um com o outro. No entanto, eu digo eu, consigo manter essa identidade. A ressurreição, do meu ponto de vista, tem mais a ver com este eu, com este lançar este eu para uma outra perspectiva de vida e, portanto, não é um parente sobre o que está para trás. Há quem pense isso. Agora, daqui para a frente não tem nada a ver com o que foi daqui para trás. Não, porque é este eu que permanece, é este eu que continua a ter a possibilidade de viver, é este eu, esta identidade pessoal que continua a existir para além da morte, só que numa nova dinâmica de vida, já não marcada para espaço-temporalidade que nos marca aqui, mas sendo capaz de continuar a dizer eu. Ou seja, continuo a ser eu. E, portanto, as relações que me constituíram no antes têm que permanecer. São agora potenciadas e levadas a outra dimensão. Trata-se, de facto, de uma explosão de vida. Que, de facto, não conhecemos por completo. Mas podemos intuir, podemos desejar, podemos perceber que é já isso que nos vai empurrando aqui. E perceber também, a partir dos dados, como há pouco referiam, dos dados que os textos da Bíblia nos fornecem. E, concretamente, nas leituras deste domingo, os 3 textos incluem esta palavra ressurreição. A primeira leitura, Padre Robson, no capítulo 37 da profecia de Ezequiel, parte dessa imagem de um abrir os túmulos e, a partir daí, fazer ressuscitar. É pena porque a forma como a organização do lecionário amputou bastante o capítulo 37. Nós temos apenas, digamos, alguns versículos de toda a visão. A visão é muito concreta, portanto, é uma visão que estabelece que o profeta, digamos, que é típico da forma apocalíptica, não é? É estabelecido que o profeta é colocado, de repente, diante de um grande campo onde vê todos os ossos de Israel. Há 3 características desta visão. Né? Primeiro é assim, que os ossos estão secos e, portanto, significa que essa experiência de morte já acompanha Israel há muito tempo. Né? Segundo, que os ossos já não oferecem nenhuma esperança de voltarem à vida. Portanto, toda a parte, digamos assim, que poderia dar alguma indicação de algum processo vital está definitivamente terminada. E, por fim, os ossos estão dispersos. Essas 3 características, elas não comparecem para quem vai ouvir apenas a leitura, digamos, no contexto da proclamação litúrgica, mas são importantes para perceber o que é que o profeta está a dizer. Primeiro, é uma noção de que esta visão representa todo Israel. Não se trata de uma ressurreição individual, ou seja, de uma experiência pessoal, digamos, cada um passar a vida, mas significa aqui toda a experiência de Israel. Israel, de facto, sabe que sem Deus está morto e há muito tempo. E a experiência concreta, possivelmente que está aqui na base, é a experiência do exílio, ou as diversas circunstâncias onde Israel perdeu a sua coesão. Segundo, sem uma nova ação de Deus, não há esperança de que Israel volte à vida, não é? E, portanto, significa que o profeta, por meio desta visão apocalíptica, está a intuir que Deus pode intervir novamente na história. E isto é também um argumento de fé. Acreditar que Deus pode, entre aspas, irromper num mundo marcado pela morte, né, e fazer algo de novo. Por fim, Israel está disperso. Os ossos dispersos falam exatamente disso, digamos, de que Israel faz a experiência da divisão e, portanto, da experiência da separação, quer do ponto de vista social, o povo está disperso no exílio, não é, em toda a diáspora, quer também a experiência de que só Deus pode unificar Israel novamente. Como é que se passa daqui a uma pequenina intuição da fé na ressurreição? A ideia de que Deus pode irromper no mundo, pode reunificar e, com a força do seu espírito, né, pode saber que, de facto, Israel pode voltar a viver. Esta ideia, eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na terra e sabereis que eu sou o Senhor, não é? Vai ser depois vivida na tradição de fé, sobretudo no Novo Testamento, como uma antecipação, digamos, no Antigo Testamento, daquilo que é a expectativa cristã. Deus pode, de facto, por um novo ato, chamar-nos a uma vida quando, de facto, o homem experimenta permanentemente condenado à morte. Dr. João Ambrosio, este dinamismo de uma vida nova pela presença de Deus acontece após a morte? Só após a morte? De novo, sim e não. De novo, sim e não. Essa é a ideia, de facto, para mim, a ideia central destes textos. Já começa a aparecer intuída aqui na primeira leitura, mas vai aparecer claramente na segunda e também no Evangelho. É que
agir de novo, e gosto muito desta expressão do irromper de Deus na história, porque ele, do meu ponto de vista, mostra qual é o movimento correto. O movimento correto não é de um Deus que está fora da história e entra, mas é de um Deus que sustenta a história e, portanto, aqui e acolá eu caio na conta dessa sustentação e, portanto, ele irrompe, que pode refazer as coisas. Ou seja, Deus não é só aquele que criou e largou a criação e depois, passado não sei quando, uma pancadaria de anos, lembra-se, epá, deixei aqueles desgraçados sozinhos, isto está tudo mal, tenho que lá ir outra vez resolver o problema. Não. Mas é aquele que criou e a cada momento a recria porque a acompanha, porque a sustenta e, portanto, vai abrindo horizontes. E, portanto, isso marca a nossa existência. Não é simplesmente um intervir depois da morte, mas é um intervir ao longo da vida que depois, nesse momento, se manifesta também com contornos novos. O texto é claríssimo nisso. Diz: vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar. Um convite claro a que o nosso horizonte de existência, de agir, de compromisso, não seja nem a morte, nem o túmulo, mas que o nosso horizonte de existir seja a vida, a ressurreição. Portanto, o nosso horizonte não é um túmulo, o nosso horizonte é a ressurreição, que já nos marca desde a matriz. Passamos a ponte para o tempo de hoje. São tempos muito marcados pelos ossos ressequidos, não é? Por estes ossos que parecem então cada vez mais ressequidos, por esta visão, por muitos túmulos que vão surgindo. Eles são reais, eles fazem as pessoas sofrer, não podemos ignorá-los. Mas há aqui um claro convite. Vamos fazer destes túmulos, vamos arredar as pedras, como veremos no Evangelho, vamos arredar a pedra que sela o túmulo e vamos transformá-los em situações de vida. Agora, como disse o Padre Robson, e muito bem, isto não acontece por intervenção mágica de Deus, isto exige a colaboração do ser humano. E, portanto, que face a estas situações que vivemos neste momento difíceis em Portugal, onde há muitos túmulos e muita gente a sofrer, que o nosso agir seja de um compromisso a apontar para um outro horizonte e que esse seja o horizonte de vida. Portanto, fazer das situações de morte situações de vida. Portanto, já, não é? Já. E passamos à análise à segunda leitura, Padre Robson, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, onde se fala novamente dessa vida nova que pode ser dada a um corpo mortal. Vale a pena apenas recordarmos que neste capítulo 8 Paulo está a falar sobre aquilo que é a grande renovação batismal, não é? O texto nos pode assustar porque dá a entender quase uma ideia entre a inimizade entre a carne, levada à morte, e o espírito que é levado à vida. Se nós olharmos isso dentro da nossa tradição greco-romana, achávamos que Paulo então está a dizer tudo aquilo que é material, que é a experiência corporal, física do homem no mundo, é tudo marcado para a morte, não é? E que o espírito, que então identificava com a alma, seria chamado à vida. E, assim, nada mais longe do pensamento de Paulo. Quer dizer, Paulo não partilha desta visão dualista da pessoa humana. Para Paulo, a pessoa é sempre corpo e espírito, não é? Mas quando foi uma visão que dominou muitos períodos da história da Igreja. Sim, porque nós também tivemos as nossas leituras culturais. Não determina, continuamos muito dualistas. Mas é assim, Paulo, quando fala aqui, digamos, do que é carne, Paulo não está a falar da parte material do corpo humano, mas está a falar, assim, de um exercício da vontade, portanto, uma dimensão ética que não é regenerada pela graça, ou seja, tudo aquilo que são expressões digamos, do interior do homem que ainda não são, digamos, convertidas pela graça de Cristo. E quando fala de espírito, não está a falar de uma noção alma ou qualquer coisa semelhante, mas está a falar, assim, da vida da graça que a relação com Cristo nos pode trazer. É por isso mesmo que Paulo diz, ou seja, se Cristo ressuscita dos mortos, não é? Então nós sabemos que o cristão só pode viver também ele segundo o Espírito. Não pode viver com esta dimensão carnal, ou seja, com a incoerência, digamos, a nível ético, a nível do existir, daquilo que é o seu pensamento, a sua vontade, as suas emoções, mas também ela foi regenerada pela graça de Cristo. E isto é muito importante porque estamos a perguntar quando é que começa a ressurreição. Para Paulo é muito claro, a ressurreição começa no dia em que eu sou batizado, porque sepultado com Cristo, ou seja, fiz morrer este homem segundo a carne, não é? Ressuscito com Cristo para um espírito novo. E para Paulo, aquilo que é a dinâmica batismal é que é, no fundo, o desafio permanente, não é? De renovar em mim esta vivência nova da ressurreição. A possibilidade de saber que o homem vive em Deus a partir do batismo é a esperança de que um dia, mesmo sem o suporte físico,
essa experiência possa continuar. Dr. Ambrósio, é uma reafirmação aqui neste texto de que a nova vida é para já. Sublinho esta ideia. A experiência da ressurreição acontece no batismo. Para mim, no horizonte de Deus, acontece no ato criador. É com essa intenção de nos fazer participar plenamente da sua vida. Esse é o motor, digamos assim, que faz com que Deus haja, Deus intervenha, Deus crie. Claro que depois, cá está, como isto não é mágico, não acontece apesar de mim e muito menos contra mim, é preciso que eu lhe dê a palavra, e essa dinâmica do batismo surge aqui claramente. Mas sim, o texto mostra-nos claramente como essa vida é o horizonte para o qual caminhamos, mas no qual já caminhamos. Já aqui outra vez tive a oportunidade de dizer a questão do horizonte. Quem caminha e gosta de caminhar, quando tira uma direção, quando tira um rumo, esse rumo não é só o que está no fim, mas é a orientação do caminhar no qual eu já vou. Portanto, a ressurreição, este horizonte de vida, não é só aquele momento ao qual eu chegarei no fim, mas é já o caminho, é cada passo, exatamente, no qual eu já estou metido e que me levará plenamente a essa direção. Portanto, Paulo, eu partilho essa opinião, apesar de não ser biblista, mas enfim, vou lendo o que os biblistas escrevem e isso ficou aqui claro. Paulo não está simplesmente a remeter esta questão para o fim do itinerário e também não está, o texto poderia-nos, numa leitura superficial, levar a isso, a fazer esta dicotomia entre espírito e natureza, de tal maneira, e nós somos de tal maneira dicotómicos ainda hoje, que às vezes, por tensão, lemos antagonismo. Há claramente uma tensão entre uma dimensão espiritual neste sentido e uma dimensão meramente natural. Há uma tensão, mas essa tensão não tem que ser antagonismo de tal modo, ou oposição, de tal modo que onde está um, não pode estar outro. E para sermos do espírito, não podemos ser da natureza, não podemos ser da carne, não podemos ser do mundo. Não é isso que está a ser dito. O que está a ser dito é que esta maneira de ser da carne, de ser no mundo, que é a única maneira em que nós podemos ser, não temos alternativa, pode ser iluminada, pode ser animada, pode ser dinamizada por critérios que são os critérios de Deus, que são os critérios da própria vida de Deus. E então aí, essa natureza, esse mundo, abre-se ao seu horizonte pleno, à vontade com que Deus o criou. Portanto, eu acho que devemos, a todo custo, tentar ultrapassar esta visão dicotómica, porque ela está, digamos assim, no imaginário crente, e ainda por cima num imaginário crente subconsciente. Nós não temos consciência disto, mas está de tal maneira, porque foi assim que fomos sendo educados, que olhamos sempre com um pé atrás em relação ao mundo, em relação à natureza, em relação à história. Parece que daí só pode vir coisas más. É óbvio que muita asneira acontece aí, mas é aí também que tem que acontecer a salvação. E é daí que vai vir a vida. Portanto, é daí que vai, e é aí, no núcleo da história, que vai acontecer a ressurreição. Uma nova análise ao novo texto, Padre Robson, o Evangelho, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, capítulo 11 do Evangelista João, onde, depois de contar a história da ressurreição de Lázaro, Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Foi isso que aconteceu com Lázaro? O capítulo 11 é todo um processo, por um lado, digamos, de um gesto prodigioso, não é? Onde, mais uma vez, se confirma aquela ideia, todos os sinais aparentes de que o homem sozinho não é capaz de voltar à vida sem uma ação extraordinária de Deus, estão presentes. Lázaro já cheira, já está no sepulcro há vários dias, a porta do sepulcro está fechada. Significa que é, de facto, uma situação humanamente irreversível. Mas há também, isto eu acho muito belo, ao longo de todo o texto do Evangelho, todo um processo que vai descobrir que o gesto de Jesus não é apenas um gesto folclórico extraordinário, mas é sobretudo um gesto levado à confissão de fé, não é? E repare, nós começamos com todo um quadro, não é? Onde Jesus está longe dos acontecimentos e que as próprias irmãs, quando Jesus chegam, dizem: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E, portanto, esta ideia de que Jesus não estava no cenário principal dos acontecimentos, mas que pouco a pouco o diálogo de Jesus com as irmãs de Lázaro, né, concretamente com Marta, vai descobrir que mais extraordinário, digamos assim, do que propriamente o milagre, porque, no fundo, no caso de Lázaro, não é uma ressurreição propriamente dita, é um voltar à vida. Lázaro voltou a morrer e não é essa a concepção cristã de ressurreição, portanto, uma ideia cíclica de morte e voltar à vida, não. De facto, Jesus diz, quer dizer, que Ele é que é o dador da ressurreição.
e que, portanto, e como sinal, e eu diria mesmo, sinal menor daquilo que é a experiência do encontrar a força de Jesus como o dador da vida autêntica, não é? Até Lázaro pode voltar à vida. Eu fico muitas vezes a pensar, o que é mais extraordinário no texto, não é? É que um morto enfaixado venha para fora do sepulcro, ou que a palavra de Jesus tem esta força. Quando Jesus, à porta do sepulcro, diz, Lázaro vem para fora, está no fundo a marcar aquilo que é a graça de Cristo na vida de cada crente. Cada vez que Cristo diz a um crente, vem para fora, não é? Ele nos arranca desta dimensão, diríamos em linguagem paulina, carnal, ou seja, de uma vida que não está aberta à plenitude, não é? Para passarmos então a uma experiência de vida nova. O texto é delicioso, eu não resisto a lê-lo, se me permite. Temos já muito pouco tempo. Rapidissimamente, o Evangelho de Marta, o teu irmão ressuscitará. E Marta respondeu, eu sei que há de ressuscitar quando se der a ressurreição do último dia. E Jesus respondeu, eu sou a ressurreição e a vida. E depois perguntou, acreditas nisto, Marta? E essa é a pergunta que se faz a cada cristão. É se acreditamos verdadeiramente que o motor, que o horizonte é a ressurreição. Eu não tenho dúvidas que a resposta é positiva. O problema é depois agir em consonância, não é? E agir em consonância é tirar a pedra dos sepulcros. De todos os sepulcros que há por aí. E esse é o desafio. Tirar as pedras dos sepulcros, acreditar que a vida pode acontecer mesmo em situações de morte. Nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde creio um prazer. Deixamos contributos para explicar o significado da palavra ressurreição, nomeadamente no contexto das leituras bíblicas que escutam nas Eucaristias deste domingo. Votos de um bom fim de tarde, ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.